Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe a Bíblia hoje? Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, verso de número 3. Oh, aleluia. O verso que foi lido nesta noite. Glórias a Deus. Jeremias 33, o verso de número 3. Quem encontrou pode confirmar dizendo: todas as minhas contas serão pagas. Todas as minhas serão pagas. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, o texto do verso 3 diz assim: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inadmissíveis que não sabes. Aleluia. Amém? Aleluia. Deixe nos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu acredito que aqui cada um tem a sua experiência na oração. É verdade. Aleluia. Acredito que todos aqui, um dia diante de uma grande oração, uma campanha de oração, Deus se manifestou de uma forma extraordinária. No começo da minha conversão, eu particularmente fui descobrir o que é orar. No meu serviço trabalhando, o irmão falou assim para mim: irmão Micael, você já foi na igreja dos crentes? Eu falei assim para ele, viu, eu nasci no berço evangélico, mas com uma certa idade, meu pai se afastou e nós como filho também se afastou, então eu não tenho conhecimento do que é uma igreja. Ele me disse assim, eu era mundano, ele me disse assim: irmão Micael, vamos fazer o seguinte, vai 15 dias para a igreja sem perder um culto, e Deus muda a sua vida, muda a tua história, muda tudo em você. Eu olhei para ele e falei assim para ele: viu, já prepara as malas porque você vai desviar. Ele me disse assim: olha, se Deus não mudar, irmão, isso daqui é para quem ora. Ele disse assim: se Deus não mudar a tua vida em 15 dias, eu me desvio e vou viver, curtir a vida com você. E eu fui para ele de novo, falei assim: então você se prepara, vamos curtir o mundo junto. Eu falei para ele, fui para a igreja os 15 dias, e os 15 dias, ele me ensinando a respeito da Bíblia, me ensinando a Bíblia e me ensinando a como orar. E os 15 dias para mim foram os 15 dias que eu aceitei Jesus, os 15 dias foram os 15 dias que eu me batizei, os 15 dias estou até hoje, os 15 dias. Glória a Deus. Deus faz coisas extraordinárias na vida de quem ora, porque quem ora é ousado, quem ora não é normal. E foi quando ele começou a me discipular. Ele me discipulando, ele começou a me ensinar sobre oração. Até que ele me indagou uma palavra que hoje está escasso em alguns lugares: monte. Ele me lembra até hoje que ele me disse assim: olha, eu quero te ensinar hoje a você fazer um jejum. E eu perguntei: por que do jejum? Jejum? Porque nós vamos para o monte. E quem faz o jejum vai para o monte. Acontece coisas extraordinárias. Eu já me interessei. Eu queria saber o que acontecia no monte. Ele começou a falar que ele via gaveta acesa, ele via visão no céu, algumas coisas passando. Ele me chegou a me dizer que ele viu fogo subindo da árvore para si, viu olhos sobre a árvore. Eu fiquei espantado na hora que eu ouvi aquilo ali e eu me interessei. Falei: opa,
precisar fazer um jejum. E o jejum, a partir do momento que você sair da sua casa, você não coloca nada na boca até depois que nós sair do monte. Eu falei, nada. Eu disse, nada. Não, eu falei assim, então eu não consigo orar. Para mim não vai servir orar porque eu não consigo ficar sem comer. E até que nós, falei assim, vamos tentar hoje até meio-dia. Até meio-dia, pessoas que nunca me ofereceram nada. Parece que é uma coisa, né? O dia que ninguém conversa, às vezes a pessoa, o vizinho, nunca te ofereceu nada, mas no dia que você resolve se consagrar, o telefone toca, vamos sair hoje, né? Olha, eu trouxe algo para você, por quê? Porque é algo que você está mexendo com a região celestial. O inimigo sabe que quando nós nos consagramos a Deus, algo extraordinário ao nosso redor começa a acontecer. E olha só, abrimos primeiro dia de jejum, segundo dia de jejum, terceiro, até que eu consegui ficar quase o dia todo sem comer. Naquele tempo, nós fomos para o monte, eu e mais 4. E eu cheguei lá, eu queria ver graveta aceso. Eu queria ver, pelo menos alguma coisa acontecer no céu, uma estrela cadente cair, ou uma árvore fazer um barulho diferente das outras. Eu vi alguma coisa no chão clarear, e quando eu estava esperando, nada aconteceu, nada veio acontecer, até que eu cansei de ficar falando, eu ficava dando glória, aleluia, glória, porque eu não sabia conversar com Deus, eu não sabia o que era uma oração, eu ficava prestando atenção em quem estava orando. Eu falei, nossa, como que ele encontra tantas palavras para falar assim? E ele começava a indagar, eu ficava parado, cruzava o braço assim, ficava observando. Os irmãos corriam para lá. E no começo, irmãos, eu estou falando com o pensamento antes. Os irmãos começavam a falar uma língua totalmente, parece que eles embolavam a língua ali naquele dia. Eu falei, o que eles estão falando? Será que ele está entendendo o que ele está falando? Vê as dúvidas, vê as perguntas, o questionamento. Pessoas saem no meio do mato repreendendo, parece que eles estavam vendo coisa. E eu ficava pensando comigo, o que ele está vendo que eu não estou vendo? Começava a repreender demônios, espírito que estava ali. E quando de repente os dois camaradas assim, as pessoas começavam a correr para lá e para cá de alegria. Eu falei, mas o que é isso? Aí teve uma hora que eu cansei de ficar olhando e escutando a oração deles. Eu falei assim, nossa, será que nós não vamos embora? Será que eles não cansam de ficar orando tanto assim? Bom, naquele período eu queria ir embora, porque no outro dia eu ia trabalhar, eu não queria me envolver nisso. Mas quando de repente o irmão falou assim, irmão Miguel, vamos fazer um círculo aqui, vamos orar de mão dada. E eu falei assim, nossa, é agora, se não for agora não é mais, certo? Aleluia. E começaram a orar, os irmãos começaram a pular de mão dada e começaram a falar línguas estranhas. Eu falei, é agora que vai pegar na mão dele, vai transferir na minha, eu vou sentir esse poder e vou começar a falar essas línguas também que eu estou falando. Mas aconteceu nada. Até que ele falar amém, eu falei, graças a Deus, vamos embora. Quando nós estávamos saindo do monte, chegou mais 3 a 4 carros, pararam e falou assim para o presbítero na época, viu, vocês nem oraram? Já vai embora? Irmãos, aquele dia eu queria pegar ele pelo pescoço, porque já fazia mais de 3 horas que ele estava ali, e eu já estava com o pensamento que, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar, acordar cedo, ir para a marmita, e ainda cortar, não dá, para mim não vai dar. E se eles quiserem, eles vão ficar aí. Aí eu lembrei que o monte onde eu ia dava aproximadamente de 7 a 6 quilômetros andando no escuro. Eu era jovem, falei, não é para mim. Eu vou ter que me pôr turma aqui no monte e depois levar embora. Nós entrou e começaram a orar. Os irmãos, e começou aquele monte de gente orando. E oram aqui, e oram ali.
Eu já não estava nem acreditando no negócio de gaveta, eu não queria saber do negócio de gaveta aceso, não queria ver visão do céu, não queria saber mais nada disso. Eu falei assim comigo mesmo, não quer saber? Comecei a orar. Lembro até hoje a minha oração. Eu falei, e aí, Senhor? Como é que estão as coisas aí em cima? Bom, oração simples, sabia como orar. Como é que estão as coisas aí em cima aí? O senhor está vendo aqui? Olha lá, todos isso tudo empolgado, mal eles sabem que amanhã tem que acordar cedo para trabalhar. Eu comecei a conversar como se ele estivesse frente a frente de mim. Deus, Eu aleluia. começava a falar e parava, escutava eles orar, e eu sentado no chão. Quando de repente eu fui sentindo algo dentro de mim que começou a me queimar, um calor. Aleluia. Fui sentindo tanta alegria que de repente eu já comecei a chorar. Não estava nem preocupado mais com quem estava gritando, quem estava falando. Eu já comecei a entrar dentro do período da oração também, e fui gostando. Falei, nossa, o senhor viu lá naquele dia, lá naquele serviço que aconteceu. Eu não gostei que falou aquilo para mim, mas eu te dou, nossa, muito obrigado pela minha família. E comecei a agradecer por tudo, quando de repente eu já estava chorando. Existe uma presença tão gloriosa dentro de mim. Quando de repente eu só vi os irmãos levantar e começar a falar assim, amém, irmãos, amém. Não, aquela hora eu queria ao contrário, eu queria ficar mais, chorar mais. Eu vi que o sol já estava quase se levantando, já estava aclarando, quando o irmão disse assim, irmão Mikael, corre aqui, quando eu corri lá. Deus, Ele estava com uma aleluia. muita corda, uma madeira bem grande assim, ó. Mano, aquilo ali posso clareava. Creio que os irmãos também, os irmãos que sabem o que eu estou falando. Ele chamou e eu correu assim mais assim, ó. Que quando mais ele cavava no chão, mais aquilo ali parece que clareava para fora. Isso daqui. Mano, eu peguei uma folha que eu tenho até hoje. Eu peguei uma folha que ela clareava tanto que eu coloquei no meio da Bíblia e levei embora. As pessoas do monte falavam assim, olha, se você pegar essa folha e levar embora, chegar na sua casa, você colocar entre as suas mãos e você fizer uma oração, ela acende de novo. E eu fiz. Levei para minha casa e guardei aquela folha. Ela está hoje dentro da minha Bíblia. Isso tudo através do quê? Da oração. Deus, aleluia. Mas sabe o que está acontecendo nos nossos dias? A oração está ficando a última opção. Vou dar um exemplo. A oração para muitos está ficando a última coisa para resolver. Tenta resolver com todas as formas, com as mãos, tenta resolver ligando, tenta resolver com o médico, mas a última a se resolver para muitos é a oração. Quer ver um exemplo? Vamos para a Bíblia? Olha só, a Bíblia Sagrada, quando Moisés vai conversar com Deus, Deus vai dar uma orientação para Moisés. Moisés, eu quero que você constrói um tabernáculo. Um tabernáculo? Eu quero que você coloque alguns compartimentos. Os compartimentos, Moisés, olha só. Quando você entrar dentro do tabernáculo, eu quero que de um lado você coloque uma mesa. Colocando uma mesa, sobre essa mesa você vai colocar 6 pães. 6 pães de um lado, 6 pães do outro, totalitário 12 pães. Do outro lado, Moisés, eu quero que você coloque um candelabro. O candelabro, ele havia uma haste no meio que se espalhava uma, duas, uma no meio, outra do lado, que dava 7 pontas, o candelabro. Mas havia algo que ficava na frente de uma cortina, conhecido como altar de incenso. Olha só, o altar de incenso, Deus vai falar assim para Moisés: Moisés, constrói o altar de incenso, e sobre esse altar eu vou precisar que você utiliza de 3 essências. As 3 essências: estoraque, onica e cálcamo. No Êxodo 30 e no Êxodo 37, você vai encontrar ali as bases de Deus falou para Moisés sobre essa essência. O estoraque ele é tão extraordinário
que Moisés ele precisava dessas três essências. Em 1862 foi encontrado um bloco dessas essências e eles resolveram derretendo. Essa essência nos Estados Unidos ela expandiu de tal maneira que pegou toda a região. A grande pergunta é: por que Deus ele queria que precisasse dessas três essências? Essas três essências ela inalava o cheiro dentro e por fora e por cima do tabernáculo. Por que do cheiro? Porque fora do tabernáculo eram animais mortos, ovelha, gado, ali os bezerros, bode, era feito o sacrifício. Por ser feito o sacrifício, gerava sangue. Se gerava sangue, gerava aquele ardume, o fedor, aquele cheiro terrível. Mas com essas três essências, cobria todo esse cheiro para a população de Israel que estava ali. Juntando essas três essências, olha só, mas dava trabalho para pegar essas três essências, era dificultoso. Vocês vão entender, o estoraque, a essência do estoraque, dá-se em uma árvore. O sacerdote, ele tinha que ir de madrugada pregar essa essência. Por quê? Porque essa essência ela só dava de madrugada. E como é que funcionava? Imagina comigo, ó. Era uma árvore grande. Nessa árvore grande, o sacerdote ele teria que ficar embaixo com uma vasilha, ou um talher, ou um vaso, um instrumento para poder pegar o estoraque. Porque o estoraque não era por força. O estoraque não era chacoalhando ou fazendo um corte na árvore para ela dar essência. O estoraque, o sacerdote tinha que ficar embaixo esperando até a hora que ela quisesse dar. Se demorasse uma hora, o sacerdote ainda estava esperando. Se demorasse 2 horas, o sacerdote ainda estava esperando. E se o sacerdote cansasse, ele trocava de mão, mas continuava esperando. Se cansasse a outra, trocava de mão, mas continuava esperando. Você sabe o que fala da essência? A essência fala da oração. E a oração, você viu que muitas coisas mudou de muito tempo atrás para os dias de hoje? Quer um exemplo? No tempo antigo, quando as pessoas acordavam, a primeira coisa que fazia, orava agradecendo a Deus, levantava, ia fazer os afazeres. Quando ia fazer o almoço, sobre a mesa, o prato, a colher do lado, ninguém comia antes de orar. Ninguém toca, vamos primeiro levantar as mãos e orar. E começava a oração, para que Deus vinha abençoar. Terminava de se alimentar. Quando era no período da janta, começava novamente. Ninguém mexe nos talheres, ninguém vai comer antes de orar. Ia se deitar, ninguém ia dormir antes de orar. Tudo era oração. Chegava no serviço para trabalhar, não começava o trabalho a não ser que antes tivesse orado. A oração era bem simples e dizia: Pai, abençoa o meu serviço nesta noite e eu te agradeço. A oração era simples. Quando chegava na igreja dava trabalho. Por quê? Porque o povo só queria saber de orar. O pastor, todo mundo chegava na igreja, era antes das 7, já estava todo mundo na porta esperando para entrar dentro da igreja para orar. E o povo não orava meia hora, era 1h30 ou mais. Não era questão de quantidade de oração, mas o povo queria passar o seu tempo orando. O pastor pegava o microfone e ainda estava dizendo:
E os irmãos levantavam, demoravam alguns para levantar, porque ainda estava na comunhão e queria orar mais. Vivia o tempo todo na casa, muitos viviam orando para chegar no culto, para dobrar o joelho, para orar, porque sabia que em qualquer momento uma coisa ia acontecer no culto, através da oração. O estoraque, a essência do estoraque fala de pessoa que é espontânea, precisa forçar ela para orar. Falou de oração, ela já está de pé e já começa a orar. Tem pessoas que até quando está dentro do carro, ela está de boca fechada, em silêncio, mas ela está orando. Tem pessoas que até dentro do ônibus indo para trabalhar, está quietinha ali, ó. Tem pessoas que podem olhar e dizer, está dormindo, está orando. Tem pessoas que não fazem nada se não orar antes. Tem pessoas que vai sair de casa e já começa a dizer, não rega o meu pé daqui se eu não orar antes. Tem pessoas que não fazem nada antes de orar a Deus, apresentando a Ele, para que Ele cuide do negócio dele. Por quê? Porque Ele é espontâneo. Irmão, tem pessoas que, se você andar na rua, eu conheço um amigo meu, que você vê ele andando assim, você acha que ele é louco, porque constantemente ele está aqui, glória a Deus, aleluia, e às vezes ele só movimenta a boca, mas ele está sempre o quê? Orando. Está andando para a rua, orando. Já viu aquele crente? Não tem crente que ora tanto, quando se ele estiver batendo o martelo, se ele acertar o dedo dele, ele dá glória a Deus. Tem pessoas que xingam, mas o camarada que ora, ele está tão ligado que qualquer coisinha ele já está orando. Vai resolver alguma coisa, ele aproveita que chegou na fila da lotérica, a fila é grande, ele já está aqui, ó. Glória a Deus, oh Deus, como é que tu é maravilhoso. Até chegar na fila. Tem gente que pega esse momento e já começa a dizer, nossa, a fila não vai, aqui não vai. Chega diante do hospital, é o lugar que muitas pessoas mais reclamam, é numa fila de um hospital. Mas aquele que ora já começa a indagar a Deus. Ali dentro tem alguém enfermo, entra lá dentro, levanta ele. Ele é diferenciado, aonde ele pisa, ele já começa a orar. Tem pessoas que dizem assim, ó, não vai dar nada não, meu filho, não vai gerar resultado, vai acabar nada, mas para quem ora não aceita a palavra de maldição, ele já libera a palavra, ela já começa a dizer, não vai dar certo para você, meu filho, mas para mim que eu estou com uma calça debaixo do joelho, vai dar certo. Eu fico com a Bíblia, quando a Bíblia vai dizer assim, ó, que por esta calça eu me coloco de joelho. É Deus dizendo, dá uma resposta que eu não posso dar para aquele que se coloca de joelho. É tudo debaixo de um joelho. Aleluia. A segunda essência fala da Anica. Até hoje os estudiosos não sabem relacionar corretamente o que é, mas as informações alguns dizem que é um molusco, outros dizem que é uma ostra que está dentro dessa essência. E essa essência, ela se encontra onde? No mar? No mar? E como que se encontra? Se encontra mergulhando até achar. Mas o interessante é que na época de Moisés não tinha equipamento para se achar. Por exemplo, hoje nós temos a tecnologia, nós temos equipamento de máscara para poder respirar debaixo de água. Temos outros equipamentos para você ficar horas e horas, mas na época de Moisés não tinha. Se não tinha, como é que o sacerdote fazia? O sacerdote fazia assim, ó, ele mergulhava e procurava. Faltando fôlego,
ele subia. Ele precisava achar. Não achando, ele voltava novamente. Não achando, ele subia, puxava o fôlego novamente e descia. Fala do quê? Fala de insistência. Uma pessoa que insiste naquilo que quer. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Por aquilo que você está orando, você já parou ou ainda está continuando? Só obtém um milagre por aquilo que ora, que não para. Mas irmão Micael, eu já orei uma vez e não houve resposta. Ora, segunda, eu já orei a segunda e mesmo assim não houve resposta. Ora, a terceira. Eu já orei 3 vezes, mas não obtive resposta. Eu oro a 4ª vez. Eu já orei a 4ª vez e não obtive resposta. Ora, a 5ª vez. Eu já orei a 5ª vez e não obtive resposta. Ora, a 6ª vez. Eu já orei um mês, irmão Micael, e não obtive resposta. Ora, logo, minha filha. Ora, buscando. Ora, até que o céu te levanta para o céu. Mas nunca pare de orar. Eu nunca vi milagres que não seja através da oração. Pode falar o que quiser, mas se no final não for através da oração, isso daí não é milagre. Isso daí é qualquer coisinha que pode ser lá fora. Mas agora milagre que é milagre vem através do joelho. Mas irmão Micael, eu consegui algo e não foi através da oração. Pode não ser através da tua, mas tem pessoas que estão orando por você, que muitas das vezes você não sabe, mas calma. Abençoa ela, Jesus. Cura ela, Jesus. Abençoa. Abra as portas, movimenta lá dentro. Mas tudo passa. Minha filha, você pode abandonar tudo. Você pode largar tudo. Você pode esquecer de tudo. Mas nunca deixa de orar. Nunca largue a oração. Você pode perder casa, pode perder serviço, pode perder família, mas nunca perca a oração. Sempre em oração, sempre em comunhão com Ele, sempre agradecendo. É o Senhor, toda honra e glória para o Senhor. Aleluia. Quantos que já não abandonaram a oração? Quantos que pararam de orar? É verdade? Responde para você mesmo. Orou hoje? A não ser na igreja? Qual foi a última vez que você chorou na oração? Qual foi a primeira vez e a última que você disse assim: vou abrir uma campanha de oração? Qual foi o dia que você orou tanto que o seu joelho chegou até afundar de tanto orar? Mas eu quero que você entenda: a oração não é quantidade. A oração não é 3, 5 horas de oração. Não é isso. Oração, ainda que esteja 3, 1 minuto, mas que seja uma oração sincera. Aleluia. Às vezes eu fui com uns obreiros fazer visita em uma casa. A irmã disse assim: irmão, eu não consigo ficar de joelho mais de 3 minutos. Meu joelho começa a arder. Quando eu não estou dentro do carro, os irmãos começaram a dar risada daquela irmã. E eu fiquei ali e falei: eu era novo convertido. Eu falei: mas por quê? Será que a oração é quantidade? Será que eu sou o homem de Deus se eu orar 3 horas, 5 horas no chão? E sabe o que Deus falou para mim? Eu quero pessoas que oram de pé, sentado, deitado, se não aguenta de joelho, mas que está com comunhão comigo. Não tem pessoas que não pregam, não canta, não sabe mexer na mesa, não sabe tocar instrumento. Você olha para ele não sabe nada. Mas quando o irmãozinho pega o microfone para orar, não tem pessoas que até dentro da igreja tem
constantemente na casa de um, na casa de outro, o quê? Fazendo oração por ela, toda vez intercedendo. Tem pessoas que você olha, mas eu não vejo a irmã cantando, ela não prega nada, não sabe nem pregar, não sabe nem orar, e muito menos sabe cantar, mas o céu está olhando para baixo e está dizendo: é a minha filha. E quando toca os joelhos, o céu para, os anjos começam a dizer: Senhor, é a tua filha que está orando, ela dobrou o joelho. O mais importante não é ser reconhecido na terra, o mais importante é ser reconhecido no céu. Quando Deus ele para e olha e diz: eis a minha serva, minha filha, está sempre prontidão na oração. Entenda uma coisa, minha filha, às vezes Deus ele não vai te responder da maneira que você queria. Às vezes você ora para ser curada e ele diz: eu não curo, eu não restauro, mas ele sempre está lá dizendo: mas eu sou contigo, eu estou do seu lado, eu não faço as tuas vontades, mas eu estou do teu lado. É que às vezes você vai orar por enfermidade e Deus ele vai curar. Você vai profetizar providência e Deus vai enviar providência. Às vezes você vai orar pela tua casa e vai profetizar restauração na vida de outro e Deus vai restaurar. Aí a pergunta que muitos crentes fazem: por que o Senhor faz na vida dele e não faz a minha? Que é a resposta é que tem hora, essa prova que você está te levando para a oração. Se muitas pessoas não estivessem passando pelo que está passando, nem aqui estaria, já estaria distanciado já faz muito tempo. Mas vamos lá para encerrar. Ao terceiro chamado cálbano. Olha só o cálbano. O cálbano ele é uma árvore que o interessante é que essa árvore ela cresce grande, ela é imensurável. Quando ela é plantada sobre a terra, ela fica aproximadamente de 5 a 6 anos sobre o solo. Ela não sobe, ela não racha a raiz, ela fica enterrada. Mas as raízes dela, durante o período de 5 anos, ela só cresce para baixo. Ela só vai crescendo para baixo. Aí alguém começa a dizer: mas viu, por que ela não aparece? Por que ela não sobe a raiz? Por que ela ainda não apareceu? Porque ela só está crescendo para baixo. Quem planta sabe que o que? Ela demora um bom período para aparecer, para surgir. Durante o período de 5 anos, só crescendo para baixo. O interessante é que, olha só, o cálbano, ele é um tipo de árvore que ele cresce para baixo até encontrar água. Encontrando água, ela continua se enrolando e crescendo sobre as águas. O interessante é que uma árvore comum plantada sobre uma pedra ou sobre algo que ela encontra a pedra para baixo, o cálbano, ele sabe o que ele faz? Enquanto uma árvore normal ela morre, o cálbano é diferente. Por que o cálbano é diferente? O cálbano, ele pega a pedra com as raízes, ela entrelaça no meio da pedra. Por quê? Porque ele entende que a pedra, ela começa a dar estrutura para ela. Dando estrutura para ela, o cálbano se agarra na pedra e entende o quê? Que ali ele tendo mais estrutura, ele começa a agarrar na pedra, ele entrelaça raízes para a lateral e ele continua crescendo. E o que é isso? Você sabe que eu aprendo com isso? Tem muitas pessoas, quando ouvem palavras negativas, morre, se decepciona. O cálbano não, quando ele encontra a pedra no caminho, ele já começa, imagina ele dizendo: eu me agarro na pedra porque eu ainda vou ter mais estrutura aqui. Ele se agarra, ele fica firme ali e começa a espalhar raízes para crescer para os lados, crescendo para os lados. Agora essa raiz continua crescendo para baixo. Por quê? Para encontrar
santo. Aleluia. Mas o gálbano ele vai precisar da essência. E para o gálbano da essência, só dá um jeito. Olha só, o sacerdote, ele vai chegar até nessa árvore. Ele vai começar a cortar ou um tronco, ou um galho, ou um pedaço de madeira grossa entre os seus galhos, cortando, vai levar para o tabernáculo. Chegando no tabernáculo, o sacerdote vai precisar tirar a resina. Tirando a resina, como é que faz? Eu não sei se ele utilizava um pedaço de madeira, ou um pedaço de ferro, ou uma marreta, ou um instrumento para dar pancada. Mas eu sei que sobre a madeira ele vai bater. E vai bater uma atrás da outra, e vai batendo. Por quê? Porque quanto mais ele bate no gálbano, mais gera essência. Os irmãos entenderam? Certa vez eu fui tomar uma garrafa de cana. Alguém já tomou uma garrafa de cana? Aleluia. Bem gelada, com gelo, limão, por orégano. Olha, aí eu falei, eu vi ele moendo, colocou a primeira na maquininha lá e começou a empurrar. E eu observei que ele pegou do outro lado, ele entortou e foi colocar de novo. Quando eu vi que ele foi colocar de novo, eu falei assim para ele: viu, moço? Não faz de novo não. Se você puder, passa todas elas só uma vez, porque eu acho que vai ficar melhor. Ele parou e estava dizendo assim para mim: viu, moço? Por acaso você sabe o que é caldo de cana? Eu já falei. Falei assim para ele: viu, moço, eu trabalho com cana. Já faz aproximadamente quase 4 anos que eu mexo com cana, então eu entendo um pouco, né? Eu disse: então, eu acho que você pode entender de cana, mas não de garrafa. Você vê por quê? Eu disse: ó, quando eu passei a primeira, não é o melhor cargo. O cargo melhor é quando eu vou passar da segunda em diante. Aí eu entendi o quê? Que quando maior é a prova, melhor é a essência. O gálbano não é diferente. Por quê? Quando mais batia no gálbano, mais ele dava essência. Bem devagar para os irmãos entenderem. O que é essência? É oração. A essência na Bíblia representa oração. E o gálbano precisava ser tirado a essência. A essência queria misturar as três. Se o gálbano só dava essência apoiando, o que traz isso para as nossas vidas? Que tem pessoas que só ora quando entra na prova. Tem pessoas, se tiver tudo bem, não tem precisão de orar, está tudo tranquilo, não precisa nada disso. Jesus ainda cita a Bíblia, quer ver? Olha o texto que diz: foi Jesus quem disse que eu não preciso orar. Por que não precisa? Porque ele diz assim na Bíblia Sagrada, que antes mesmo de nós pedirmos, ele já sabe aquilo que nos convém. Então não tem precisão de orar. Os incrédulos dizem isso. Por quê? Porque se Jesus já sabe o que você precisa, para que então que você vai falar com ele? Para que então você vai dialogar com ele se ele sabe do que você precisa? Entenda uma coisa: não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Você sabe por quê? Porque vai chegar um momento que os nossos olhos não vão conseguir ver aquilo que está diante de nós. E vou falar bem a realidade, bem rasgado mesmo. Tem muitas pessoas que estão precisando ser tratado como gálbano. Bom, eu também sou profeta disso. Se for necessário, Deus vai soprar um vento dentro da tua casa para dar um chacoalhão para voltar a orar.
Você quer dizer então que Deus vai enviar prova dentro da casa? Não, tem crente que acostumou, que só quer viver na bênção, só quer viver no milagre. Ficou enfermo, Deus vai curar, Deus cura aqui ó, está doendo, estou enfermo. Já pegou, a porta se fechou, já começa a indagar. Deus abre a porta, e começa até a abrir campanha. Entenda uma coisa, tem muitas pessoas que acham que Deus está atrás de um balcão, com quer na cabeça esperando dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, Deus não é assim não. Tem horas que Deus vai permitir prova, vai permitir luta, vai permitir guerra, vai permitir enfermidade. Você sabe por que isso? Porque tem muitas pessoas que já nem quer saber de orar, mas quer milagre. Você já viu aquele tipo de pessoa que vem pro culto, dá glória a Deus, marcha, roda igual peão, mas quando a prova chega, é o primeiro a subir da igreja. E Deus está dizendo, permaneça firme na prova da vida, permaneça firme na prova, permaneça firme na oração, porque através da oração que Deus manifesta o milagre. Aleluia. Aleluia. Perca tudo, minha filha, se for possível, mas nunca perca a oração. A Bíblia diz assim, ó, bater e abra-os lá. Quem bate? Nós. E quem abre? Aonde nós estamos batendo? Na oração. Buscar e achareis. Quem é que busca? Nós. Acharemos o quê? Aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas você sabe o que acontece? Quando você fala assim, ó, vamos pro culto, vai vir um camarada que ele revela até o RG e o chassi do seu carro e até o ano que ele é. Irmão, a igreja ora. Agora quero ver você dizer assim, vamos para a igreja que vai ter uma campanha só de oração. A grande questão é, muitos já não querem mais saber de orar. Muitos só querem saber do que? Deus fala comigo. Deus fala comigo, mas não quer falar com ele. E a oração? A oração é uma conversa entre eu e Deus. A oração é uma conversa entre você e Deus. A oração ela é diferenciada. A oração é algo que abre porta onde que ninguém vê porta. Por quê? A Bíblia diz assim, ó, que Deus, Ele traz a existência daquilo que não existe, como por si só existisse. Através do quê? Da oração. E o texto que foi lido hoje no textual, clama a mim e respondei-te-ei. E o que ele vai fazer? Ele vai revelar, ele vai te mostrar coisas que mente humana nunca sequer imaginou, não subiu no coração do homem algum, sequer alguém conseguiu planejar. O que? O que Deus ele tem preparado para aquele que está na oração. E vou ser sincero com isso, tem pessoas que é enganado porque não ora, pessoas que oram não é enganado, mas não cai, aquela pessoa não enganou nada, não enganou, aquilo lá foi livramento, por quê? Porque quem vive em oração, o grandão da Galileia está lá do lado dele, está dizendo assim, meu filho, pisa aqui que eu piso junto, anda aqui que eu ando contigo. Por que não me cai? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, que ele é o caminho e ele é a verdade. Se ele é o caminho, eu ando nele, ele é o caminho, e por onde ele trilha, nós vamos mediante a oração. Aleluia. Se coloca de pé para mim falar no nome de Jesus. Aleluia. Agora eu quero ver se você tem coragem de orar. Jesus, aleluia. Agora é o período que eu quero convidar você para fazer uma oração. Você tem coragem? Aleluia. Porque muitos querem milagre. Porque tudo que
Você pode ter a plena convicção. Não foi pelos seus esforços, não foi pela tua capacidade intelectual, porque antes mesmo de você existir, Deus já tinha colocado dentro de você. Aí as pessoas podem dizer: não, Deus não tem projeto algum na minha vida. Eu fico a Bíblia, e quando a Bíblia vai dizer assim, ó: o meu pensamento acerca de vós é pensamento de paz e não de guerra. Você não nunca. Deus pode até ter um projeto, mas para mim eu ainda acho que eu estou esquecido. Tá nada, você não está esquecido ainda. Sabe por quê? Porque ainda a Bíblia vai dizer assim, ó: todavia, pode uma mãe esquecer de um filho que foi gerado, mas ele nunca se esqueceu e se esquecerá de ti. Você está debaixo das asas dele, meu filho. Aleluia. Agora eu quero ver se você consegue entrar no meio dessa oração agora. Se você ainda consegue orar: Senhor Deus e eterno Pai, nós lhe clamamos pela tua misericórdia e pela tua graça. Nós lhe clamamos pela tua bondade e pelo teu nome, ó Deus Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos nessa noite, ó Deus Pai, que pela tua graça, pela tua misericórdia, que aqui nós nos encontramos pela glória do teu nome. No nome do Senhor Jesus Cristo, que as tuas poderosas mãos, ó Deus Pai, venham estar dentro desse cenário que a tua filha não consegue mais alcançar. Venham estar dentro do cenário, meu Pai, aonde que as mãos da tua filha não chegam, aonde que a mão da tua filha, meu Pai, não consegue alcançar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo,
sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus